Agora a gente já volta falando com o nosso médico nefrologista, que é o Dr. Mário Nicolau, que está mais uma vez junto com a gente aqui hoje. É um prazer imenso recebê-lo novamente. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, Stefânia, tudo bem? Tudo Prazer bom, todo meu. doutor? Foi um sucesso aqui de perguntas, um sucesso a interação que a gente teve junto com você na nossa última entrevista. E que bom que você pôde estar junto com a gente aqui novamente, né? Vamos falar sobre essa doença renal crônica, doenças renais aí que, na verdade, estão atingindo um número bem maior ultimamente. Eu queria que você iniciasse a nossa entrevista falando um pouco sobre essa doença renal, né? O que seria a doença renal em si? Quais Pois é, são, na Stefânia, verdade? o que é que acontece? Hoje em dia, as pessoas têm péssimos hábitos de vida, principalmente hábitos alimentares. Muito fast food, muito refrigerante. Aumenta meu Isso retorno. leva ao aumento da hipertensão e do diabetes, principalmente, que são os dois maiores fatores de risco para a doença renal crônica, além do tabagismo, automedicação. Hoje em dia, a pessoa sente uma dor na coluna, uma dor de cabeça, vai na farmácia e se automedica. E a maioria dos anti-inflamatórios faz muito mal para os rins. Então, essa série de fatores associados, o que é que acontece? Está fazendo com que a doença renal hoje em dia seja uma pandemia. Vem crescendo cada vez mais o número de pessoas que têm redução total ou parcial da função dos rins. E a gente pode ver que esse tipo de doença agora está atingindo não só as pessoas mais velhas, mas pessoas de todas as idades, né? Exatamente. Né? Isso vem por quê? Porque as pessoas jovens estão pecando muito nos hábitos de vida. E isso leva aos fatores de risco, eu falei anteriormente: hipertensão, diabetes, tabagismo. Algumas pessoas já nascem predispostas a vir a ter doença renal, são os fatores hereditários. Então, por isso é muito importante haver sempre o acompanhamento renal, acompanhamento nefrológico. Ver sempre como é que está seu sumário de urina, sua creatinina, ultrassom dos rins, para que a pessoa não seja pega de surpresa com a doença renal já em fase avançada. Certo, doutor, você acabou de falar que, sobre as causas, né, que causam esse problema da doença crônica. Quais as causas principais para a pessoa ter uma doença crônica renal? Pronto, as principais causas são a pressão alta, principalmente quando ela está descontrolada, o Nossa. diabetes, principalmente também quando ele está descompensado, a pessoa não consegue controlar sua glicemia, a pessoa não tem educação alimentar. Outro fator, o tabagismo, o cigarro, e avançando muito na causa de doença renal crônica. A obesidade, sobrepeso, também influencia muito na questão da função renal. E a automedicação, que está tão em alta hoje em dia com a questão do Covid. Automedicação, Né? doutor? Automedicação? Isso, isso. Tudo que você coloca, tudo que você ingere, passa pelos rins para ser filtrado, em sua grande maioria. E não seria diferente com os remédios. Então, principalmente anti-inflamatórios e certos antibióticos fazem muito mal para os rins. Então, por exemplo, você tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça crônica e está semanalmente usando certos anti-inflamatórios, você no futuro vai ter doença renal crônica. Então, tem que ter muito cuidado com a automedicação. Procure sempre orientação médica para tomar medicações e remédios. Nossa, gente. Ó, e você aí de casa pode participar agora junto com a gente pelo 9411-7777, tá? Pode mandar sua pergunta aqui para o nosso doutor, que com certeza ele vai estar aqui esclarecendo todas as suas dúvidas, tá? 9411-7777. E já tem pergunta, doutor. Doutor, sempre que eu sinto dor nos rins, eu tento tomar mais água. Pode ser uma doença renal? Pronto, dor nos rins tem que ser avaliado, porque pode ser, por exemplo, cisto nos rins, pode ser pedra nos rins, precisa fazer um exame de imagem e um sumário de urina, para que a gente possa descartar qualquer doença renal e fique com a hipótese de doença osteomuscular, dor de coluna, por exemplo. Mas tem que ser avaliado. Uma dor na localização dos rins, que fica embaixo das costelas aqui por trás, precisa ser avaliado. Não fique com essa dor de forma crônica, porque isso pode vir ali prejudicar no futuro. Principalmente se você, toda vez que tem essa dor, está tomando anti-inflamatório, que faz mal para os seus rins. Doutor, já pegando o gancho aí dessa nossa telespectadora, a ingestão de água, como também algum outro alimento que possa estar ajudando também na melhora do funcionamento dos rins, para a pessoa não ter nenhum problema renal, o que a gente pode estar fazendo? Pronto. Em geral, a gente recomenda que a pessoa beba cerca de 2 a 3 litros de água todos os dias.
a fim de melhorar o funcionamento dos rins. E não pode ser uma ingesta de água apenas à noite, antes de dormir. Porque tem muita gente que tem a mania, passa o dia no escritório no ar-condicionado, não sente sede, aí chega em casa, toma 2, 3 litros de água. Aí também não vale muito, tem que ser uma ingesta hídrica ao longo do dia, de manhã, de tarde, de noite, a fim de fazer com que o seu rim não venha a ter redução da função no futuro. Além disso, quais outros alimentos poderiam prejudicar os seus rins? Principalmente os refrigerantes, bebida alcoólica, enlatados, embutidos, tudo que tem um excesso de conservantes pode sobrecarregar o seu rim e levar a redução da função no futuro, caso esse seu hábito seja crônico. Olha só, gente, tá vendo, doutor? Tem algum dessas doenças renais que possam estar escondidas e a pessoa só saber ou ter algum pico assim da doença quando tem outra doença por trás? Tipo, na questão do Covid, tem muitas pessoas que não sabem que tem um problema renal. Aí teve Covid, depois teve uma complicação nos rins. Pode isso acontecer também com outro tipo de doença? Pode sim, excelente pergunta. A maioria das doenças renais, nas suas fases iniciais, ela é silenciosa, ela é insidiosa. Então, aos poucos, vai reduzindo a função do rim e isso passa despercebido. Então, quando a pessoa vai ter algum sintoma, que é falta de apetite, náuseas, vômitos, tremores, famoso inchaço dos pés, do olho, já é uma fase mais avançada. A gente divide a doença renal crônica em 5 fases. Em geral, a que vai dar sintomas já é a penúltima fase. E quando você descobre apenas nessa fase já quase final, tem muita pouca coisa a se fazer. Então, basicamente, o que se faz nessa fase é reduzir a progressão, reduzir a velocidade, mas no futuro próximo você vai acabar chegando na hemodiálise. Por isso que a gente sempre recomenda, na doença renal crônica, o melhor tratamento é a prevenção. Então, faça rotineiramente a creatinina, que é o principal marcador da doença renal, é como se fosse a sujeira no sangue. Quando a função do rim reduz, a creatinina acaba se elevando, além de sumário de urina e ultrassom dos rins pelo menos uma vez por ano, para que a gente consiga diagnosticar uma fase mais precoce a doença renal. Nossa, doutor, muito bacana. A gente já tem mais perguntas de telespectador aqui. Pode colocar, Júnior. Há mais uma pergunta do telespectador participando e você pode mandar sua pergunta. Doutor, ingerir água em excesso também pode trazer problema para os rins? Tenho mania de beber toda hora. Pronto. A ingesta hídrica, se você não tiver nenhum problema nos rins, não tem problema você aumentar, beber 3, 4, 5 litros. Existem até certas doenças renais que a gente recomenda beber realmente 4, 5 litros de água por dia. Agora, se você já tem uma doença renal crônica, aí a gente tem que pisar um pouco o pé no freio, porque o seu rim já não funciona mais de forma adequada e pode acumular líquidos no seu organismo. E esse líquido pode ir para os pés, para o olho e até para o pulmão, dando falta de ar em você. Então, assim, em geral, beba água à vontade. Mas, se você já tiver alguma doença renal crônica, peça auxílio do seu médico, do seu nefrologista, a fim de saber qual a quantidade ideal no seu caso. Olha só, e vamos para mais uma pergunta, doutor. Bom, Stefânia, depois que eu engravidei, comecei a ter mais dores nos rins, com mais frequência. Tem alguma coisa a ver? É a Suzete, da Vila Maria. Pronto. Não tem a ver com a gravidez em si, pós-gravidez. Mas, como eu falei anteriormente, tem que checar se você não está apresentando cisto nos rins, pedra nos rins. O que é que está acontecendo para você ter essa dor crônica? Ou se é apenas uma dor osteomuscular, dor de coluna, que inclusive é o mais comum nesse caso. Agora, precisa ser avaliado, exame de imagem, sumário de urina, por precaução, para a gente evitar uma dor de cabeça maior no futuro. Tá vendo aí, né, Suzete? Uma dica boa para você. Doutor, para as pessoas que são mais jovens, né? Às vezes as pessoas pensam, como a gente já até citou aqui, que esse problema renal só acontece com as pessoas de melhor idade, mas não. O que as pessoas mais jovens aí podem estar cada vez mais cedo tendo esses problemas renais? Por que isso? Pode ser hereditário ou não? Isso. Em pessoas mais jovens, até crianças podem ter doença renal crônica. Inclusive, bebês de 2 anos, até recém-nascidos, podem precisar fazer diálise. Em geral, são causas genéticas, hereditárias. A pessoa já nasceu predisposta a vir a ter alguma doença renal, alguma doença que a gente chama glomerular, e pode acabar provocando a sua doença renal crônica, inclusive indo para hemodiálise. Qual é o alerta importante nesse caso? Esteja sempre reparando como é que anda a sua urina.
toda vez que você urinar, olhe para o vaso sanitário. Veja se está criando espuma, que parece sabão. Se você está apresentando espuma na urina, ou então a sua urina muda de cor, fica Coca-Cola, fica escura, fica avermelhada, você sente muita dor embaixo das costelas da parte posterior. Então, tudo isso é sinal de que talvez seu rim esteja com problema no funcionamento. Procure o nefrologista para fazer uma avaliação. Olha só, gente, dicas super importantes que o nosso médico está trazendo. Mais perguntas, doutor. Stefânia, eu sempre tive dores nas costas, muita dor, e só tomei remédios em casa, mas agora estou achando que também pode ser rins. Como eu posso saber? Só ir ao médico, né, doutor? Isso, indo ao médico, fazendo a avaliação, com certeza ele vai lhe pedir ultrassom dos rins e vias urinárias, vai associar um raio-x da sua coluna e pedir um sumário de urina, para verificar se já tem algum fator que indique doença renal em você. Mas, em geral, essa dor crônica que você acha que é nos rins é apenas uma dor na coluna, mas tem que ficar alerta, cuidado com a automedicação. É importante você ir ao médico, ser avaliado, porque ele vai passar o melhor tratamento para você nesse caso. É bem comum a gente ouvir as pessoas falar, eu estou com a dor nos meus rins. As pessoas sempre falam isso, né, doutor? Estou com a dor nos rins. E às vezes, como você está falando, nem a dor nos rins, é a dor nas costas. E as pessoas já acham que se automedicando, se cuidando. Doutor, tem mais perguntas aqui para você, né? Bora, pode colocar, Júnior. Bom dia, eu quero perguntar em relação ao excesso de cloro que a empresa de águas de Teresina usa. É o Júnior do Parque Eliane. Geralmente a água que sai das torneiras sai esbranquiçada, constantes e a cor de barro, né? Parecendo lama. Nossa! Pronto. Essa queixa está cada vez comum no consultório, que é devido a problemas no nosso sistema de tratamento de água. Então, é sempre importante você estar filtrando sua água, fervendo sua água e não ingerindo da própria torneira, tá? Para você ter maior cuidado em relação à água que você ingere. A água que chega na torneira, ela possui impurezas, né? Pelo próprio encanamento ou por um excesso de tratamento de água, como, por exemplo, o excesso de cloro. É preciso ter cuidado. Isso, num futuro longo, pode acabar provocando algum problema renal no futuro. Mas, se você tratar, filtrar, ferver, isso acaba reduzindo bastante a chance de complicação renal no futuro. Tá aí, gente, é super prático. Compra aquele filtrinho de barro também que resolve, né, doutor? Pode ajudar. Exatamente. Doutor, tem mais perguntas, Júnior? Muitas perguntas aqui para a gente estar compartilhando com você, mas na verdade eu queria que mais uma vez você frisasse a importância dos cuidados que a gente tem que ter antes da doença chegar, né? Porque muitas pessoas deixam para procurar quando já está com um grau muito elevado, como você falou, e assim, e acabam esquecendo que você ir ao nefrologista é tão importante quanto você ir a um cardiologista, ou você ir a um neurologista. Exatamente. Então, assim, a doença renal, na sua fase inicial, ela é completamente silenciosa, na sua grande maioria. Então, é muito importante você ir atrás dela, porque quando a doença renal vai se manifestar, inchaços, perda do apetite, náuseas, já é uma fase mais tardia, que tem pouca coisa a se fazer. E a tendência nessa fase é você chegar num dia hemodiálise. O melhor tratamento para a doença renal é sempre a prevenção. E como é que se previne? Fazendo acompanhamento médico adequado, seguindo as orientações, tomando as medicações e ter cuidado com seus hábitos de vida. Que hábitos de vida são esses? A alimentação, principalmente. Tenha muito cuidado com refrigerante, bebida alcoólica, enlatados, embutidos. Beba água de forma adequada, evite cigarros. O tabagismo hoje é um grande fator de risco para levar a doença renal no futuro. Tenha muito cuidado com a automedicação, evite tomar medicações por conta própria, principalmente anti-inflamatórios, certos antibióticos, porque tudo isso junto vai fazer com que você tenha algum problema renal no futuro. É por isso que a doença renal vem avançando tanto ultimamente, principalmente por questões de hábitos de vida. Doutor Mário, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Você já até falou, tem mais uma pergunta aqui, você já até falou exatamente onde é a dor, mas a pessoa está perguntando novamente. Doutor, onde é exatamente, qual local do corpo a gente pode ter a dor nos rins? É nessa parte aqui, né, doutor? Isso, embaixo da costela, aqui na parte posterior. Em geral, a dor renal, que é a cólica nefrética que a gente chama,
ela irradia para a região genital, tá bom? E além disso, vem associada a náuseas e até vômitos. Então, se você sente uma dor forte nessa região, ela vai caminhando para baixo, para a sua região genital, e você ainda sente um enjoo, cuidado, isso tem tudo para ser rim. Agora, se for uma dor isolada, que piora a movimentação, piora quando você pega peso, aí tem mais para a questão da dor de coluna. Mas, de qualquer forma, é bom sempre você ser avaliado para evitar maiores dores de cabeça no futuro. Tem mais perguntas, doutor? Eu recebi uma pergunta aqui. A pessoa está perguntando se a infecção urinária com frequência... Tem duas perguntas. Tem essa aí, ó. Bom dia. Tem uma pergunta. Eu, dos 2 anos atrás, bora ver aqui, tive problema de infecção urinária, olha só, que afetou meus rins. Porém, depois de tudo, passou recentemente, tive Covid e voltei a sentir dor nos rins. O que fazer? E já pegando, doutor, esse gancho dessa pergunta, acho que você está lendo aí, a pessoa está me perguntando que tem muita infecção urinária. Tem alguma coisa a ver também com a doença dos rins ou não? Tem sim. A pessoa que tem infecções urinárias de repetição, cada vez que você tem um episódio desse, uma parte do seu rim acaba cicatrizando. Isso você vai perdendo a função ao longo do tempo. Se você não cuidar, se você não prevenir essas infecções urinárias, você pode, no futuro, inclusive, a ter perda da função completamente naquele rim mais afetado. Então, por isso é preciso uma avaliação para ver se você tem a necessidade de tomar alguma medicação cronicamente, todo dia antes de dormir. Tem certas medicações que o nefro vai prescrever, que é para evitar que você tenha essa infecção de repetição. Além do fato de mudança de hábito de vida. Que hábitos de vida seriam esses? Você precisa beber mais água, 3 litros de água por dia, em média. Além disso, ir ao banheiro, urinar após relação sexual, dormir sem calcinha, evitar calça muito apertada, tudo isso para prevenir que você tenha infecções urinárias de recorrência. Olha só, gente, sempre faço isso. Ela perguntou a respeito do Covid, ela teve, depois do Covid, ela sentiu mais dores também. Tem alguma coisa a ver também, doutor, não? Pronto, o Covid, ele pode diretamente agredir os rins. Então, toda pessoa que tem Covid, é protocolo, durante a evolução da doença, já verificar como é que anda a sua creatinina, que é a sujeira no sangue que aumenta em decorrência da redução da função renal. Então, é muito comum o Covid agredir os rins. Por isso, durante o intervalo de tempo que você está tratando a doença, você tem que ingerir ainda mais água, para evitar que seu rim acabe sofrendo durante essa infecção. E após o Covid, é bom você ir ao médico e conferir como é que está a sua saúde em geral. Ver se não ficou sequela no fígado, sequela no pulmão e até mesmo sequela renal, para você não ter no futuro alguma surpresa com doença renal crônica. Doutor, muito obrigado pela sua participação. É sempre muito importante você estar junto aqui com a gente. Gosto muito da sua comunicação, a informação que você passa para os nossos telespectadores é sempre muito clara e precisa. Por isso que eles sempre pedem para você voltar. Bom dia, Stefânia. Bom dia, os telespectadores. Obrigado pelo convite. Estamos sempre por aqui à disposição. Obrigada, bom dia, bom doutor. trabalho.